Transição planetária, uma visão oriental. Bom, meu nome é Rildo Moraes. Tem pessoas que já me conhecem porque eu dou um curso de Qianpo desde 2008. O Qianpo é uma filosofia chinesa voltada para a melhoria humana. É uma escola extremamente sensata, por isso ela perturba. Ela perturba, o Qianpo perturba. Por quê? Porque o Qianpo não passa a mão na cabeça de ninguém. Não vai dizer, você está evoluindo maravilhosamente. Não, o Qianpo não fala isso. Isso perturba, não perturba? Pois é uma escola pautada em sensatez, em equilíbrio, tá? Essa escola ela surgiu na China através de um mestre tibetano chamado Tsong Tongkai. Era um mestre tibetano que fazia parte de uma instituição milenar no Tibete chamada Irmandade dos Dragões Dourados. Ele foi para a China e, bom, vai ter toda uma história que em um outro momento eu vou contar. Acaba surgindo o Qianpo na China, mais ou menos do século, não se tem certeza, mas aparentemente entre o século II e o século VIII depois de Cristo. Bom, o Qianpo vai trabalhar a visão humana, exatamente. O maior trabalho do Qianpo, que é o que dá mais trabalho exatamente, é ampliar a visão. As pessoas enxergam de forma muito fragmentada as coisas. As pessoas enxergam só uma parte e consideram aquilo como um todo. Por exemplo, se você der a volta ao mundo perguntando para as pessoas sobre Deus, todo mundo tem um conceito. E, no geral, é um conceito interessante, mas é um fragmento. Mas a pessoa abraça aquele fragmento e diz, isto é a verdade, só isto é a verdade. Mas quando você amplia a visão, muita coisa muda na sua vida. Principalmente no que se refere a dores humanas. Nós humanos sofremos demais sem necessidade. Sofremos demais. Um fato acontece na nossa vida e aquele fato vira o grande drama da nossa vida. Mas aquele fato é um fato no meio de muitas coisas. Tá? Eu estava recentemente conversando com uma senhora muito preocupada com a morte por causa do coronavírus, um drama muito grande. E eu entendo isso. Eu já passei pela morte, várias situações foram muito curiosas. Primeiro porque o sujeito tentou me matar. Eu fiquei com vontade de rir quando ele falou, vou te matar. Um assaltante. Eu pensei, quem é ele para me matar? Não tem como me matar. E não tem como você ser morta. Sabe por quê? Porque nós somos seres imortais. Nós somos seres imortais. Como que não tem como morrer, gente. Tem como fazer a transição corporal. Isso faz, claro que faz. E de tanto fazer transições corporais, até o planeta faz uma transição planetária. Então tudo vive uma transição. Porém, tudo é eterno. As pessoas perguntam, Rildo, você acredita que existe vida após a morte? É claro que não. Claro que eu não acredito nisso. Não existe morte, como é que vai ter vida depois da morte? Existe uma vida, ela é eterna. Nós temos uma vida de milhares, talvez milhões de anos. A vida é uma só, gente. O que vai mudar em todos nós é que existe a transição corporal. Você vai transitar de um corpo para outro. Mas você só tem uma vida. Está corretíssimo quando Jesus fala isso. Você tem uma vida. Claro! As pessoas pensam que morte é o oposto da vida. Morte é o oposto ao nascimento. É o contrário do nascimento, é a morte. Mas não existe o contrário da vida, porque a vida é eterna. Bem, conceituando isso, que nós temos uma vida eterna e que nós, na visão oriental, vamos transitar de uma existência para outra existência, ou, ok, numa linguagem ocidental, de uma vida para outra. E isso no Oriente é perturbador, de uma vida para outra. Mas eu estou falando na linguagem que você deve entender melhor. Nós vamos transitando de uma vida para outra.
Nós temos existências anteriores a essa. Ah, Redo, mas eu não me lembro. Graças a Deus, o Pai foi muito bom em não deixar que a gente se lembre do passado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão no seu lado agora que te fez mal no passado. E ela prometeu te fazer bem. E ela está do seu lado hoje te fazendo bem. E se você lembrasse o que essa pessoa fez, talvez você não permitisse ela de estar ao seu lado fazendo o bem que ela está te fazendo. Então, é bom não lembrar. É bom não lembrar. Isso evita um monte de problema. Bem, então, nós temos várias existências, mas o planeta também passa por transições. E é isso que eu vou mostrar para você na aula de hoje. As transições planetárias. Bom, gente, você já deve terem ouvido falar várias vezes que nós vivemos um momento de transição planetária. É curioso que as pessoas pensam que a transição planetária é uma coisa que se faz da noite para o dia. A transição planetária já começou e ela é lenta. Ah, mas seria uma bênção se ela fosse rápida. Mas ela não é rápida. E eu vou explicar por que ela não é rápida. Tá? Mas para falar de transição planetária, o Oriente vai nos dar mais informações sobre a formação da raça humana. Nós, humanos, já vivemos nesse planeta há milhares de anos. Porém, em formatos diferentes. Os orientais falam que nós somos a 5ª raça humana a se manifestar nesse planeta. E houve raças anteriores à nossa se manifestando, né, nesse planeta. Então vamos lá. Olha só que interessante. Olha que interessante. Então, no dizer oriental, e isso tem muito a ver com os estudos, mais especificamente na Índia, tá? Embora isso já é, de certa forma, assimilado tanto no Tibete, como em algumas tradições chinesas, como no caso do Qianpo, né? Bom, eles vão dizer o seguinte, que a raça humana se manifestou inicialmente no nosso planeta num formato chamado protoplasmático. Era a primeira raça humana a se manifestar aqui, que praticamente não era densa como a nossa, não era... era uma raça, digamos assim, mais espiritual, menos física e mais etérica. Não era uma raça física. Essa raça habitou nosso planeta há milhares de anos atrás. E nada das suas construções se permaneceram, porque nada era físico. Era a primeira experiência de deuses habitando um corpo físico. Como eu disse, não tão físico assim. Tá? Então, a raça protoplasmática foi a primeira raça a habitar nosso planeta há milhares de anos. Essa raça teve seu ciclo de existência, que eu vou falar daqui a pouco, teve seu ciclo de existência perfeito, e deram então margem a uma outra raça que viria a se tornar quase densa, quase material, que foi a raça dos hiperbóreos. Os hiperbóreos eram uma raça mais densa que a protoplasmática, mas não tão densa como a nossa. Tá? Então, sua atuação no nosso planeta também não deixou resíduos, porque não era uma raça física como a nossa. Essa raça cumpriu seu ciclo, cumpriu todo o seu ciclo, e veja, entre uma raça e outra existe uma transição do planeta. Então, da raça protoplasmática para a raça hiperbórea, houve uma transição planetária, uma mudança no planeta para acomodar a nova raça. Do protoplasmático para os hiperboreanos não teve nenhum problema, a transição foi extremamente sutil. Entre os hiperbóreos e os lemurianos, a transição também foi bem sutil. Aí o planeta se adensou, ficou realmente mais físico, e surge então a primeira raça física, a raça dos lemurianos. Os lemurianos é a primeira raça humana
a qual nós poderíamos, digamos assim, ter contato com eles, porque eles eram físicos. Eram gigantes negros e hermafroditas, ou perdão, andrógenos. Eles eram andrógenos, não tinham divisão sexual, eles se autofecundavam. Eles se autofecundavam. Então, os lemurianos eram uma raça que na Bíblia vai ser a chamada Adam Solos, o primeiro Adão. Adão sozinho. Né? E eles viviam, se procriavam, não havia nem macho nem fêmea. Porém, vai acontecer, lógico, não dá para entrar no mérito do porquê disso tudo aqui, porque é uma questão bem complexa, mas entre os lemurianos vai começar a surgir seres, vai começar a surgir os hermafroditas, seres com órgão genital masculino e com órgão genital feminino. Eles se autogeravam, se autoprocriavam, porém, num certo momento, alguns seres começaram a nascer apenas com um órgão genitor. Aí começou a haver divisão. Começa a surgir na raça lemuriana a divisão entre homem e mulher. É o que a Bíblia chama do quê? Do surgimento de Adão e Eva. Se você ler o Gênesis corretamente, ele fala de duas criações. Ele fala de duas criações. Ele fala que Deus criou Adão. E depois, logo adiante, ele fala assim, Deus criou Adão e Eva. Sim, porque vai surgir então a divisão, homem e mulher, na raça lemuriana. Só que a raça lemuriana, ela vai viver o seu ciclo. O final não é muito bom da raça lemuriana, então a transição planetária entre lemurianos e o surgimento da nova raça vai ser bem complicada. Vai ser bem complicada. O final dos lemurianos é feito na base de furacões e tormentas violentas que vão varrer os resíduos dos lemurianos. Surge então uma nova raça, a raça Atlante. Então a raça Atlante surge, né? Os restos sobreviventes de lemurianos ainda vão fazer parte do início da raça Atlante, e a raça Atlante vai ter todo o seu ciclo. Hoje eu não vou falar sobre essas raças especificamente, porque meu maior objetivo hoje é falar de transição planetária. Se vocês desejarem, num outro momento a gente pode falar sobre essas raças. Então a raça Atlante vai ter todo o seu ciclo, e o final da raça Atlante também não é bacana, fazendo com que a transição planetária entre os Atlantes e a nova raça, que é a nossa raça, chamada raça ariana, né, que surgiu, como se diz, sobre o signo de Áries, essa raça, a transição entre os Atlantes se faz através de um grande dilúvio, que vai afundar todo o continente ariano, todo o continente Atlante. Então é o fim da raça Atlante. Sobreviventes de Atlantes vão, veja, o final da raça é ruim. Eles estão num nível muito ruim. Alguns conseguem escapar, mas vão se tornar aquilo que para a nossa história serão seres quase animais, homens selvagens, muito selvagens. Os Atlantes vão se transformar em homens selvagens e vão se desfazer, porque surge uma nova raça, a raça ariana, a nossa raça. Não tem nada a ver com aquilo que os nazistas chamavam de arianos puros. Tá? Não tem nada a ver com isso. A nossa raça humana recebe o nome de raça ariana porque vai surgir regida pela constelação de Áries. Tá? Aí se deu o nome de raça ariana. E a raça ariana vai completar seu ciclo. Nós estamos completando nosso ciclo. Não chegou ao fim ainda, mas já está iniciando o processo de fim. E a nossa raça ariana não é uma raça das melhores. Ela vai fazer uma transição planetária. Para quem? Para uma nova raça. Porque todo o planeta é habitado por 7
manifestações humanas diferentes. Tá? 7 manifestações humanas diferentes. Então, meus queridos, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós vamos dar origem, vamos fazer uma transição para dar origem a uma nova raça. Então, a raça ariana, que é a nossa raça, ela vai dar margem, dar espaço para que uma nova raça humana se manifeste no nosso planeta, que é uma raça que ainda nós não conhecemos. Está aqui, ó. Essa vai ser a raça que vai substituir a nossa raça, tá? A raça ariana. A transição entre uma raça e outra, ela pode ser dramática, dependendo do estado que está uma raça. Se uma raça atinge o final do seu ciclo de forma espiritual, a transição é tranquila. Se ela chega ao final do ciclo de uma forma densa, violenta, maléfica, a transição não é simpática. Daí acontecer o que nós conhecemos como apocalipse, né? Um caos. Essa é a transição de um planeta, gente. Essa é a transição planetária. Ela pode ser bacana, legal, pode não ser. Bom, a transição planetária, a mudança planetária, comumente ela acontece porque o nosso sistema solar, que não fica parado no espaço, antigamente eu achava que o sistema solar ficava parado no espaço, né? Aí você vai estudando um pouco mais de astronomia e não, nosso sistema solar ele gira, porque a nossa galáxia gira. E nesse girar, ele vai passar perto de um outro sistema solar e vai haver um período de transição, que dependendo, pode ser mais perto e mais dramático, dependendo não. No nosso caso, as previsões é que a gente vai passar perto de um outro sistema solar e isso não vai ser simpático, isso não vai ser agradável, tá? Então, vamos fazer nossa transição, como todas as outras raças já fizeram. Mas vamos entender agora por que isso pode ser dramático ou não dramático. Nós temos que entender que cada raça vai passar por 4 idades ou yugas. São fases. Essas fases, cada fase tem um tempo. Né? A idade de ouro, embora que no quadro esteja tudo dividido por igual, o tempo é diferente em cada idade. A idade de ouro é a maior idade de uma raça. Depois vem a idade de prata, que é um pouco menor, a de bronze, que é menor que a de prata, e a de ferro, que é menor que a de bronze. Tá? A idade de ferro, ela costuma durar entre 5 a 1000 anos. Né? No nosso caso, ela vai durar pelo tempo já passado, nós temos aí mais ou menos 1000 anos pela frente, um pouco menos. Então tem tempo demais. Por quê? Porque agora vai passar o período de transição, gente. Olha só que interessante. Quando que é o período de transição? O período de transição é aqui, ó. Esse é o período de transição. Tá? É o período que vai mudar a raça. Por que a raça vai mudar? Porque nós estamos na Idade de Ferro. Nós estamos na Idade de Ferro. Nós estamos naquilo que os orientais chamam de Kali Yuga. A Idade de Kali. A idade dramática, a idade difícil, a idade da dor e do sofrimento. A raça humana já viveu a sua idade de ouro, né? Logo no início. E a idade de ouro, gente, é a idade do paraíso. O mundo é um paraíso. As grandes virtudes humanas se manifestam naturalmente. Na idade de prata, nós saímos do paraíso, por quê? Porque algumas virtudes humanas ficaram mais pálidas. É uma idade muito bonita ainda. Mentir na idade de prata é uma coisa extremamente rara. O egoísmo na idade de prata é extremamente raro. Só que depois nós vamos para a idade de bronze. O mentir se torna mais comum. O egoísmo se torna mais comum. A ganância surge.
até que vem para a Idade de Ferro, onde falar a verdade já é mais raro. Amar o próximo se tornou mais raro ainda. Aqui predomina o egoísmo, o medo, a mentira, a dor, o sofrimento. A idade de Kali Yuga, tem uma frase num dos livros hindus que diz assim: é a idade onde irmão mata irmão sem motivo. Simplesmente mata, né? Simplesmente. Você já viu assaltos que a pessoa mata sem necessidade nenhuma? Pois é. É a idade do ferro. É a idade onde nós queremos se sobrepor ao outro, onde o egoísmo toma conta total da raça e a raça vai se degenerando. Por quê? Porque os grandes valores que eram os pilares da raça vão se degenerando, vão se desfazendo. Então, gente, uma raça ela começa no ouro, na prata, no bronze e termina no ferro. No ferro tem a transição para uma nova raça. Tem uma transição para uma nova raça. Tá certo? Então nós vamos viver essa transição aqui. Viver a transição para uma nova raça. Agora, a transição pode ser suave ou não, dependendo de como é a idade de ferro. Lembra que eu falei dos protoplasmáticos, que a transição foi tranquila para os hiperbóreos? Pois é, a idade de ferro da idade protoplasmática era similar à idade do ouro. Ou seja, eles não mudaram. Os hiperbóreos mudaram muito pouco. Foi tão pouco que a transição para os lemurianos foi tranquilo. Porém, os lemurianos, na idade de ferro lemuriano, foi uma idade violenta. Foi uma idade difícil para eles. Então, é necessário entendermos que a transição para nós também não vai ser fácil.